Contra um ótimo adversário e mais uma atuação segura no Maracanã, o Flamengo vence o Fortaleza por 2-0 e embala de vez sob o comando de Jorge Sampaoli. O time rubro-negro mudou mais uma vez o seu sistema tático com relação à partida anterior. Nesse jogo, voltou aos dois volantes, decidindo atuar num 4-2-3-1. E o 4-2-3-1 é o sistema tático mais adequado para jogo no futebol. Ele é, teoricamente, o sistema perfeito. E se você quiser entender um pouco mais sobre sistemas táticos no futebol, eu tenho um curso para te recomendar, do pessoal do Laboratório no Futebol. Esse curso, aliás, está numa promoção, saindo de R$ 497 só para R$ 97 só para os inscritos do canal do Falso 9. Então aproveita essa promoção, você vai entender exatamente quais são as ideias do Sampaoli quando ele opta por um 4-2-3-1, vai entender as valências de outros sistemas e os seus defeitos também. Vale muito a pena, o pessoal lá é muito bom, é um dos cursos que eu fiz e eu recomendo. Mas como que o Flamengo fez para manobrar esse Fortaleza, tão bem treinado por Juan Pablo Vojvoda? Vem comigo falar sobre tática sem tatiquês que eu te explico. Eu lembro a você de deixar o like no canal, se você puder, e de se inscrever. A meta desse canal é bater os 50 mil inscritos até o fim do ano. E para isso, eu só consigo contando com a sua audiência. Se você já for inscrito, já tiver deixado o like, não esquece de ativar o sino de notificação. Ele é muito importante, porque a gente está abaixo aqui da meta de sino ativado. E sem esses sinos ativados, o algoritmo lá entende que ele deve recomendar um pouco menos o meu conteúdo. Então, se você quiser que o meu conteúdo seja mais recomendado, ativa o sino lá também, tá bom? O Flamengo foi a campo com diversas mudanças com relação ao jogo contra o Alcas. O Davi Luiz inicialmente fora, o Ayrton Lucas de volta ao time, o Thiago Maia de volta ao time e o Everton Ribeiro mantido, com o Gabriel entrando no time e o Gerson voltando. Bom, o Fortaleza foi a campo com a mesma formação que a gente tinha imaginado, com uma única mudança, que foi a entrada do José Wellison inicialmente no lugar do Hércules, né? Mudança que foi desfeita no intervalo. O Flamengo novamente voltou a jogar sem um ponta, com o Gerson pelo lado esquerdo, e isso teve um motivo. Bom, Fortaleza, como eu mostrei para vocês na análise pré-jogo, e isso ficou bastante claro lá na análise que foi feita em live dessa vez, tinha uma certa assimetria na sua marcação. Por quê? Porque o Iago Pikachu, ele tanto é um ala quanto é um ponta. Só que, como na última linha ele fecha numa linha de 5, o Flamengo tentava atraí-lo ao fazer uma saída que a gente chama de sustentada, uma saída com 4 homens, 2 laterais e 2 zagueiros. Então, Ayrton Lucas e o Wesley mais baixos do que de costume, especialmente o Wesley, bem mais baixo do que de costume, e os próprios Thiago Maia e Pulgar mais alinhados, o que não é comum, né? O que não é comum deles. E com isso, a ideia era atrair o Iago Pikachu e do outro lado o Pochettino, que já tem essa função mesmo. E aí a bola chegava no Ayrton e ele costumava tocar a bola para trás. Isso era proposital, para tentar distanciar o Iago Pikachu da linha de 4, que agora era formada pelo Tinga, gerando um espaço ali que o Gerson poderia aproveitar. Eventualmente, com essa saída de 4, para gerar movimentação no setor direito e tirar o Wesley dessa saída de bola, o garoto que ainda tem alguma dificuldade em alguns momentos do jogo mais críticos, né, natural da idade, ele trouxe o Everton Ribeiro para participar dessa função em vários momentos. Então o Everton às vezes se posicionava quase como um lateral na base da jogada, ele que é tão bom na base da jogada, né? O Everton é um craque que atua em base de jogada, por isso que muita gente não entende até hoje por que ele não tem a quantidade de gols e assistências do Arrascaeta. Ele é um jogador completamente diferente, ele é um jogador mais arco do que flecha, enquanto o Arrascaeta é mais flecha do que arco. Já falei bastante disso e esse jogo está aí para provar. Bom, quando o Flamengo
progredia mais em campo e desistia um pouco de atacar esse espaço nas costas e queria se implantar já numa zona mais ofensiva, o Pulgar baixava para fazer uma saída de 3 junto aos 2 zagueiros. E aconteceu mais vezes do que o normal dele baixar pelo lado direito e não por dentro. Não sei por qual motivo ou se era uma situação de jogo. Sinceramente, não encontrei recorrência para dizer que era algo específico. E aí, o time, com essa saída de 3, acabava gerando uma sobrecarga do lado direito do campo, com o Gerson e o Ayrton mais posicionados ali no Pikachu. Mas o Ayrton ele não baixava muito. E isso tinha uma razão de ser. Nesse lance aqui, o Flamengo estava de novo executando esse mesmo tipo de saída, com Ayrton e o Wesley mais baixos, os volantes alinhados ali, mesmo no momento com bola. E por isso a utilização do Maia e não do Vitor Hugo. Ele tinha a ideia de usar os caras alinhados até para defender contra-golpe. E aí o Pulgar tenta um passe para encontrar o Ribeiro entre as linhas e erra esse passe. O Fortaleza é um time que admite pouquíssimo erro. Fora de casa, ele faz um jogo extremamente vertical, abrindo mão mesmo da posse de bola. Tanto que no primeiro tempo o Flamengo teve quase 70% de posse de bola. Pois bem, Fortaleza rouba a bola, o Flamengo pressiona muito energicamente. Aliás, essa passou a ser uma característica desse time após a data FIFA e o caos que aconteceu contra o Bragantino. É um time claramente mais ligado, mais intenso, sem a bola no número de combates que executa. E isso não deve ser à toa, né? É um time que deve ter priorizado demais a parte física. E como eu falei para vocês que aconteceria lá no podcast Falsa Prosa, que é o meu podcast junto ao Tosa Flá. Aliás, se inscreve lá no podcast Falsa Prosa, que eu vou deixar aqui em cima no banner. Logo mais, aí, hoje eu estou gravando no domingo, logo mais, domingo ainda de manhã, farei uma live lá com o Tosa Flá. Então se inscreve nesse canal. Lá eu faço lives de opinião, podcast, etc. Não se esquece, deixa o like nesse vídeo aqui. Também já está esquecendo. Pois bem, o time volta a ter uma marcação mais agressiva, só que mesmo com essa marcação mais agressiva, quando você tem muita gente na zona da bola, você passa a ter um pouco menos atrás, um pouco mais de espaço. O Bruno Pacheco encontrou um ótimo passe ali para o Lucero ou para o Thiago Galhardo, que conseguiu dar a bola no Pikachu, que encontrou o Lucero entre as linhas, e aí muita inocência do Thiago Maia, uma péssima abordagem. O time tinha muitas sobras aqui na última linha, tinha superioridade numérica, e esse passe para trás que costuma matar a defesa, mas o Thiago Maia poderia ter se preocupado em bloquear o chute. Pareceu não ter mapeado direito o espaço, não saber onde é que estava o Lucero, cometeu um pênalti bastante infantil que podia ter condicionado o jogo aos 10 minutos. Por sorte do Thiago Maia e do Flamengo e competência do Matheus Cunha, o Fortaleza não abriu o placar. Pois bem, logo em seguida, o Flamengo, que vem tomando tantos gols de arremesso lateral, originados em arremesso lateral, construiu a sua vantagem a partir de um gol criado com origem no arremesso lateral. Olha só como as coisas estão mudando em nível de concentração desse time, né? O Arrascaeta foi gênio, né, nesse lance e tirou o Caio Alexandre para absolutamente nada, né? Impressionante a jogada que ele fez, e o detalhe aqui é o quê? Quando a bola estava pendendo aqui no setor direito, sem amplitude do outro lado, já numa fase final do campo, o Gabriel se posicionando para fixar no Tinga, que é o jogador que ataca a segunda trave, o jogador que defende a segunda trave, o lateral defensivo, enquanto o Gerson atrai o Pikachu para dentro. Tá? Isso gera bastante espaço ali para o Gabriel ficar atacando a última linha só com a resistência do Tinga, que é um lateral. Os laterais têm mais dificuldade de defender jogadas de segunda trave, mais dificuldade de defender as próprias costas do que zagueiros que estão mais acostumados a mapear esse tipo de espaço e são melhores fisicamente para defender esses caras que cabeceiam ou que se infiltram nas costas dele para fazer a jogada, quando ele tem que dividir referência com a bola que vem do lado oposto. Pois bem, o Arrasca faz uma jogada de gênio, dá uma trivela linda para o Gabriel, que conclui muito bem também de frente para o gol, uma finalização diferente do usual. E o Gabriel precisava desse gol também. Uma pena que tenha se lesionado, a gente já vai falar sobre isso. A lesão dele compromete ali no final do primeiro tempo. Bom, o time continuou
trazendo ali o Fortaleza cada vez marcando mais alto e o Flamengo aproveitando para enfiar a faca e rodar naquele momento, continuando atraindo o Pikachu e atacando as costas dele. Aqui, numa jogada por dentro, o Everton Ribeiro já deu nas costas da defesa para o Gerson, que quase aproveita, já se filtrando nas costas do Tinga. Marcando, o Flamengo seguia com a marcação alta, executando o tal pressing, né? Marcando individualmente alto, né? E dificultando muito as saídas do Fortaleza, que não conseguia jogar. Não conseguia jogar na primeira etapa, embora o Flamengo também tenha errado muitos passes, se agoniado muito para fazer gols, e isso talvez tenha tirado um equilíbrio do jogo que poderia ter acontecido mais facilmente. Aos 33, o Flamengo faz uma dinâmica um pouco diferente, né? O Thiago Maia, que estava dando opção como um dos dois volantes, e os laterais mais baixos, vê uma combinação junto com o Ayrton Lucas, quando o Ayrton Lucas afunda ali para tentar atacar as costas do Pikachu ou fixar o Pikachu, o Ayrton baixa, gerando uma dúvida no jogador que acaba ficando com a referência ali, enquanto o Ayrton ganha as costas. Só que o Ayrton não ataca as costas dele, pelo contrário, ele se mantém preso justamente para gerar o espaço a ser atacado pelo Gerson, que vai com tudo para dentro da área e quase faz o gol o Flamengo, com uma finalização do Arrascaeta bem defendida. O Flamengo chegou ali com igualdade numérica, superioridade qualitativa, apesar de não ter conseguido fazer o gol. Foi uma jogada coordenada que o técnico conseguiu o que ele queria, né? Que era levar o time até o último terço. Ao fim do primeiro tempo, o Gabriel claramente fica sem condição de jogo. Ele já tinha sentido antes, estava lesionado, e com a lesão dele, o Flamengo passou a ter um cara a menos na marcação. E isso faz diferença, especialmente contra um time que sabe fazer inversões e bolas um pouco mais longas, encontrando homens livres, né? Então o Fortaleza começou a espetar o Pochettino aqui do lado esquerdo e deixou e a falta de atuação do Gabriel no meio defensivo fez com que o Gerson se deslocasse de forma diferente, com que o Thiago Maia se deslocasse de forma diferente, porque o Gabriel tinha que estar aqui fechando, digamos, a linha de passe. Quando o Flamengo recuperava a bola e tentava sair, o próprio Gabriel foi acionado numa situação fácil, de passe fácil, errou o passe com claramente dificuldade ali física, trouxe mais pressão para dentro do Flamengo, estava totalmente com a linguagem corporal completamente fora. Aqui o Arrascaeta tentando coordenar com o Gerson o que faria, estava claramente ali desconfortável a defesa rubro-negra, muito por conta desse jogador que passou a ser a menos, que mudou completamente a dinâmica de marcação e gerou que o Flamengo sofresse. Olha como o futebol é competitivo hoje, né? Quando você fica com um a menos por pouquíssimo período de tempo, isso, por mais que ele esteja dentro de campo fazendo número, isso é rapidamente percebido pelos rivais e também rapidamente tem impacto nas condições do jogo ali, condiciona o jogo. O Flamengo volta para o segundo tempo com o Bruno Henrique e o Pedro, né? O Pedro no lugar do Gabriel lesionado e o Bruno Henrique no lugar do Everton Ribeiro, o que gera uma inversão do Gerson, que vai para o lado direito. Fortaleza volta com o Hércules, né? E não com o Zé Wellison, como a gente já tinha falado. Aos 5 minutos, o Hércules, ainda frio no jogo, erra um domínio que tem um ótimo combate do Thiago Maia. O Thiago Maia, que foi muito mal no pênalti, se recuperou bastante, fez um bom jogo depois disso, embora tenha sua deficiência no passe, mas foi um cara extremamente combativo. Quando saltava essa pressão para fazer marcação, era muito feliz. E aí o Flamengo passou a ter várias oportunidades de transição. Aqui foi uma oportunidade que gerou um chute completamente livre do Pedro, que poderia ter passado também para o Bruno Henrique, e o goleiro fez uma ótima defesa, João Ricardo. Depois o Bruno Henrique muda completamente o jogo, né? O Bruno Henrique está numa fase espetacular já muito rapidamente, né? E aí o Bruno Henrique encontra o Gerson se filtrando, o Gerson fica pedindo pênalti. E aí aos 18 minutos o que acontece, né? A gente já tinha falado na análise de novo, dessa vez a gente foi feliz na análise pré-jogo, né? Tinha falado na análise sobre o quanto defensivamente o Fortaleza sofre quando a bola é invertida do lado direito para o lado esquerdo. E acontece exatamente isso, né? O Gerson vira a bola para o Ayrton Lucas e o Ayrton Lucas encontra um contexto ali onde as duas marcações estão distantes. Uma, o Pikachu está fixado pelo Bruno Henrique, que passou a dar amplitude para o jogo e fixar o Pikachu mais baixo, tanto que o Pikachu é substituído depois disso. E
o Flamengo metendo homem a homem ali na última linha do Fortaleza. E aí o Ayrton faz uma coisa que ele pouco tem feito, mas quando faz, ele geralmente acerta as jogadas, que é partir para dentro, ir para o enfrentamento. Fisicamente ele está muito bem, está voando e é muito difícil ele perder um duelo. E aí ele foi para dentro, conseguiu fazer um cruzamento e a defesa do Fortaleza acabou afundando e de novo a situação do passe para trás. Agora a bola desviou, não foi bem um passe para trás, mas os passes para trás, nesse contexto de jogada de linha de fundo, eles são mortais para a defesa. Isso gerou um espaço grande para o Arrascaeta, que chutou com ódio para dentro do gol. E esse ódio é bom nesse tipo de situação. O Flamengo, de novo, sofreu muitas finalizações. E essas finalizações, elas têm um contexto. Fortaleza chuta muito de fora da área. E eu acho que o grande motivo do Flamengo receber tantas finalizações contra é a falta de finalizações dele próprio. É um time que, quando cria suas chances, cria com uma clareza muito grande, né? Tanto que as finalizações foram feitas ali num contexto muito favorável. O Flamengo ainda perdeu vários gols, apesar de não ter feito. Coisa que a gente não pode falar do Fortaleza fora o pênalti. Mas acontece que é um time que, por não finalizar, que seja de fora da área, que seja em condição não ideal, acaba não encerrando as suas jogadas de ataque e sofrendo com isso mais finalizações do que deveria. Esse aqui é um gráfico de finalizações no primeiro tempo. Contra o Fortaleza, o Flamengo forneceu 14 finalizações ao total, que é um número alto ainda, embora não tão alto. Mas o fato é que no primeiro tempo ali, com o jogo ainda se condicionando, grande parte das finalizações aconteceram após os 60 minutos. Então o jogo já estava 2-0. De todo modo, o Flamengo sofreu 8 finalizações no primeiro tempo e finalizou só 3. Vejam que nos jogos que o Flamengo menos sofreu finalização é porque ele finalizou mais do que o adversário, né? Então, é um time que precisa finalizar mais. Contra o Alcas, ele sofreu só 2 finalizações no primeiro tempo e ele finalizou 15. Contra o Maringá também. É claro que tem uma diferença técnica latente aí desses contextos, mas isso não é à toa, né? Isso é porque um time finaliza mais do que o outro e consegue gerar essa menor quantidade de finalizações do adversário. O Flamengo tem uma estratégia de tentar chegar para finalizar com mais clareza, de reter a posse de bola, mas talvez precise finalizar um pouco mais. Me parece, em vários momentos, um excesso de preciosismo, uma vontade de deixar a bola lá dentro do gol, mas talvez não seja necessário. O chute com ódio do Arrascaeta me agradou também por isso. O time, nesse jogo, apesar dessa boa vitória, o jogo ficou um pouco descontrolado. E isso pode se explicar pela quantidade de passes verticais. Descontrolados no que eu digo com relação à quantidade de passes errados, quantidade de perda de posse de bola, ainda a falta de retenção ali da bola para que o time possa descansar um pouco mais dentro do jogo e se defender com a bola. No segundo tempo, o Flamengo claramente baixou suas linhas para tentar aproveitar, né, ali o Bruno Henrique. Mas talvez tivesse acertado um pouco melhor os passes, tivesse tido maior cadência nos passes, tivesse vencido, não sei se mais fácil, porque realmente Fortaleza não ameaçou, mas um jogo talvez mais controlado, melhor plasticamente. Se a gente for olhar o gráfico aqui de passes verticais, né, percentualmente, quantos passes do time foram verticais, no início do trabalho era um time que passava muito menos verticalmente, mas a grande verdade é que é um time que não passa tanto verticalmente quanto fez nesse jogo. Os outliers aqui, os números que estão acima desse jogo, são jogos extremamente com contexto diferente. Então, 41% de passes verticais foi no jogo contra o Bragantino, que o time praticamente não teve a bola, e os poucos passes que deu foram no contra-ataque, então esse jogo não vale de referência. O outro foi contra o Fluminense, que tinha um a menos, e o outro contra o Bahia, naquele caos ali do segundo tempo. Então, são jogos fora de contexto, por isso a gente pode dizer que, dentre os jogos com contexto, esse foi o jogo que o Flamengo mais teve percentualmente passes verticais, e talvez isso tenha tirado do time um pouco do conforto ali de jogar de uma forma mais segura. De todo modo, eu não tenho o que falar sobre essa vitória. Foi uma vitória
de um time que foi superior o tempo inteiro, de um time que foi extremamente intenso sem a bola, de um time que soube fazer alterações e gerar aproveitamento maior de superioridade, conseguiu trocar de estratégia ao longo do jogo conforme a vantagem se apresentou. O que falta é coisa fina, é refinar o trabalho, e isso vai acontecer com o tempo. A parte física parece ter melhorado muito e o Arrascaeta parece ter voltado às boas. Cabe ao Sampaoli agora insistir nas suas ideias e continuar com a boa rotação de grupo que tem proporcionado que o time seja tão intenso nos jogos que atua em casa. Mas dessa vez precisa fazer isso também fora, especialmente no próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, que vai ser contra o Palmeiras. Na sequência, tem o Atlético Paranaense no Maracanã. E o Flamengo deve decidir a sua vida fora de casa. Então é importante manter a pegada desse jogo no próximo em casa. Para isso, ele precisa talvez fazer mudanças para manter essa parte física que mantém o time tão intenso. Não pode esquecer que, prioridade por prioridade, talvez o jogo contra o Palmeiras seja ainda mais prioritário, uma vez que o Flamengo tem a obrigação de disputar o título brasileiro e não apenas as Copas, como foi na última temporada. Para isso, tem ganhado reforços. E o Alan parece ter chegado ao Rio e deve ser anunciado nas próximas horas. Talvez na hora que você veja esse vídeo, ele já terá assinado, tá bom? Então não se esquece de aproveitar a promoção aqui do canal que a gente tem pro pessoal, com o pessoal do Laboratório do Futebol. Aproveita e clica no link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado para você conhecer as valências e as qualidades de todos os sistemas táticos do futebol, tá bom? Deixo aí um resumo das aulas aí, são 8 aulas bastante interessantes, um curso extremamente barato aí, que pode trazer conhecimento tático para vários estratos da sociedade, tá bom? Muito, muito obrigado e eu fui.